depois de um tempo que eu estava devendo aqui esta volta do Eurico, nós estamos de volta hoje para fazer essa transmissão ao vivo aqui, muito bacana. Eurico, obrigada por ter aceito aí o meu convite para nós fazermos essa conversa de novo. A outra conversa foi muito boa, audiência muito boa, divulgamos muito, as pessoas gostaram. E hoje estamos de volta aqui. Brigadão, Eurico. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada aí por ter aceito o convite. Nós falarmos desse assunto espinhoso. Ô, Márcia, boa noite, obrigado. Eu vou já de antemão aqui pedir perdão para vocês. Eu estou com uma internet a rádio muito ruim aqui em zona rural, tá? Feliz de estar aqui com vocês. Que bom que o primeiro papo alcançou várias pessoas. Algumas pessoas comentaram comigo também, né? E a gente tem parte da nossa audiência que é uma interseção, assim, né, de assuntos que você aborda e assuntos que eu abordo. E eu fico muito feliz que a gente consiga construir mais pontes, né? A gente está vivendo um tempo muito dividido, onde as pessoas, a priori, elas querem negar tudo que vem do campo, que supostamente é o outro lado, né? Então, é legal quando a gente consegue criar pontes, conversar com outras pessoas, enfim, entreter ideias, falar sobre assuntos e não sobre pessoas, né? Falar sobre projetos e o que a gente pensa de como a gente quer construir um futuro, ao invés de ficar falando de X, Y, Z, do partido, do fulano, né? Então, eu fico feliz de estar aqui e ter esse espaço de poder conversar sobre coisas que são complexas e que vão muito além de um timezinho, né? Grêmio Internacional, Flamengo e Fluminense, Cruzeiro e Atlético, é muito mais complexo do que isso, né? Para não falar Lula e Bolsonaro. Aí eu falei 3 times de futebol. É verdade. Não, que bom. Muito obrigada, Eurico. Muito obrigada mesmo. Eu quero dar boa noite também para todas as pessoas que estamos aí, ó. O nosso amigo paraibano aqui, ó, o Adriano, lá da Paraíba, ali, ó. Opa, minha turma favorita. Obrigada, viu? Obrigada, Adriano. O Adriano é outro parceiro aí, lá do outro lado do nosso país. Todas as pessoas que estão aí, muito obrigada. Ajudem divulgando, pessoal, essa nossa conversa de hoje. Ela vai ser muito interessante. Faz um tempo que eu venho convidando os meus amigos para nós falarmos sobre esse assunto. Já teve momentos que eu levantei esse assunto. Eu já disse que se a Globo diz o agro é pop, o agro é top, o agro é tudo, eu pensava, né, Eurico, que o povo tinha que entender que se a Globo faz aquilo, nós teríamos que entender esse conceito como um conceito que nós que queremos liberdade, vida, saúde financeira, teríamos que correr deste conceito. Mas as pessoas, eu falei hoje à tarde com um amigo aqui, um engenheiro agrônomo, eu disse para ele, eu disse, homem do céu, é inacreditável como as pessoas procuram uma arapuca, onde tem uma arapuca e elas enfiam a cabeça embaixo. Não é mais ou menos assim, meu Rico? Então, mas eu quero que você fale desse assunto. Eu tenho muita coisa que eu diria sobre esse assunto, mas eu vou deixar contigo aí. Vamos conversando. Eu quero que as pessoas entendam que nós colocamos esse título justamente para instigar as pessoas, porque é mais ou menos também, né, Eurico? Essa coisa da invasão de terras, essa coisa de demonizar em um lado e o outro, e um se acusa e o outro acusa. Um quer uma coisa, o outro quer outra. É a mesma grenalização, né? Então, eu quero que tu diga para nós, ele começa a decifrar essa situação aí, ó. Qual é o papel do agronegócio na dominação das pessoas? Inclusive na cegueira das pessoas. Por que as pessoas são cegas com isso? Por que as pessoas esqueceram, Eurico, daquele tempo de antigamente, da semente de antigamente que nós falamos, né, Eurico? Da vida que tu divulga. Pessoal, quem não segue o Eurico ainda, por favor, eu me esqueci de botar o teu perfil aqui, mas eu vou colocar agora, Eurico. Eu vou colocar o teu perfil para as pessoas seguirem. Pessoal, quem ainda não segue ele faz palestra, curso, transmissão ao vivo, tudo que é coisa para ajudar as pessoas a entenderem aquela vida de verdade. Eurico, qual é o papel desse negócio aí literalmente esse negócio aí na dominação que nós vivemos, hein? Vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma ressalva inicial, né? Eu vou conversar sobre o agronegócio
como um modelo de produção. Eu não estou falando aqui das pessoas que se identificam com o agro, dos produtores rurais que vestem a camisa do agronegócio. E eu falo isso porque muitas das pessoas que estão investidas nessa identidade com o agro, desde a agricultura familiar, tem muita gente na agricultura familiar que se diz agronegócio também, né? Até a grande escala, a grande maioria das pessoas foi levada a adotar esse modelo de produção. As pessoas foram enganadas, né? Então, primeiro essa ressalva de que eu estou falando aqui sobre um modelo de produção que ele não desenvolveu naturalmente. É um modelo de produção que ele foi arquitetado, ele foi desenhado pelas grandes corporações no começo do século XX. Então, o modelo de agro que a gente tem hoje, ele foi possível, se fortaleceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, depois ele se fortaleceu mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, e ele foi desenhado, ele foi projetado por grandes corporações de áreas diferentes. Então, uma das famílias poderosas, né, do continente americano, dos Estados Unidos, que são os Rockefeller, a Fundação Ford, que foi, né, uma das primeiras corporações a vender maquinário agrícola nos Estados Unidos, e a Fundação Kellogg's, que produzia milho, né? Então, essa junção da indústria petroleira, da indústria de sementes, já com um embrião ali das farmacêuticas, e a indústria dos maquinários, né? Então, eu vou falar sobre o modelo. Esse modelo que se desenvolveu muito rapidamente nos Estados Unidos, ele começou muito cedo a ser adotado para o controle do território, e ele começou muito cedo a ser adotado como um braço de arma de guerra mesmo. Na década de 70, a gente teve um secretário de agricultura nos Estados Unidos que ele chamava Boots, secretário Boots, e ele incentivou que todo mundo que tivesse propriedade rural, o lema era cresça ou pereça. Tem que ir para grande escala, senão vocês vão se afundar. Só que ao mesmo tempo que ele falava isso para os produtores, o governo americano começava a usar os grãos como commodity, como maneira de boicotar outras nações. Né? Quando você tem o alimento sendo tratado como commodity e levado mais para esse lado de commodity, os Estados Unidos perceberam, né, que eles poderiam usar isso como uma maneira de coagir outras nações, de criar dependência, de deixar outras nações endividadas. E desde então, eles vêm patrocinando a adoção desse método, dessa maneira, desse modelo de produção em outros países. Eles fizeram lá dentro, na década de 70, mais ou menos ali entre 5% e 10% da população americana ainda eram produtores rurais. E eles queriam diminuir ainda mais. E aí, esse modelo do agro, ele tem muito a ver com farmacêutica, com petroquímica, com mineradora, e ele é um modelo exploratório. Ele não é um modelo que cria vida, ele é um modelo que extrai vida. Ele pega um lugar que tem matéria orgânica no solo, que tem nutrientes no solo, que tem água, e ele começa a exaurir esse lugar. Ao passo que a agricultura que a gente tinha antes, que você fez aí na apresentação, né, o nosso começo, era uma agricultura que precisava nutrir o lugar. Então, a agricultura de pequeno porte, ela precisa nutrir o lugar para se viabilizar. E o modelo do agronegócio é um modelo exploratório e é uma espécie de mineração. Aonde o agro se instala, ele minera a água, ele minera o solo, ele minera os nutrientes e ele vai exaurindo a saúde daquele lugar. O Brasil tem muitas fronteiras para a expansão do agro na medida em que as pessoas aceitam o desmatamento, e não só o desmatamento, mas a degradação
de ecossistemas e biomas muito importantes. A gente está tendo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Pampa sendo transformado em área de produção de soja. O Pampa é um bioma importantíssimo, tem uma biodiversidade específica, uma riqueza enorme, e está sendo todo destruído com o modelo de produção da soja. A gente tem os Campos do Alto da Serra, um outro lugar também bem diferente que tem aqui no Rio Grande do Sul, também sendo destruído com a soja. Só que a gente precisa entender esse eixo. Naquela época ali da década de 60 e 70 nos Estados Unidos, surgiu uma frase que atribuem ela ao Henry Kissinger, que foi um secretário de Estado americano. A frase diz assim: quem controla o alimento controla as pessoas. Quem controla a energia controla os continentes. E quem controla a economia controla o planeta. Veja, naquela época a economia mundial ainda não era dolarizada. Naquela época, as principais commodities ainda eram alimentos e não só grãos. Quando você vê da década de 70 para cá, o plano deles funcionou. A gente tem grande parte do território produtivo voltado para monoculturas. Elas são danosas para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. Elas intoxicam as águas, elas intoxicam o ar, né? Recentemente saiu notícia de que as chuvas em São Paulo estão caindo com glifosato, né? Então, assim, é um modelo de produção que ele destrói para criar dinheiro. Enquanto que o outro modelo que a gente tinha antes, que era de agricultura familiar, ele precisa nutrir o território. Só que, no Brasil, nós tivemos muito pouca agricultura familiar com acesso ao território. Quando a gente volta nos Estados Unidos, vamos fazer uma leitura histórica para as pessoas entenderem. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de modelo de produção, a gente precisa entender isso. Esse mesmo secretário americano disse que a comida poderia ser usada como arma. Exatamente nesse sentido, de você conseguir criar silos que guardam grãos para poder criar fome, para poder controlar as pessoas. Isso aconteceu, isso foi dito abertamente. Assim como recentemente, né, uma declaração do alto escalão do governo americano disse que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E eles disseram, precisamos recuperar o nosso quintal. E as pessoas acham isso normal, né? As pessoas da direita acham normal carregar bandeira americana, um presidente brasileiro bater continência para a bandeira americana, né? E eles acham que nós somos apenas isso, um quintal a ser explorado. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem, Márcia, num parênteses pequeno, é que nós somos muito alienados. Nós nos vemos com pouco valor, nós temos uma autoestima muito baixa e aí isso faz com que as pessoas se entreguem muito facilmente para as ideologias que dominam as pessoas. Então, na década de 70, eles começaram esse plano de colocar o agro para conquistar espaço. Mas, historicamente, nos Estados Unidos, eles tiveram que lá é chamado de Homesteading Act, né? o ato do homesteading. E aí muita gente no Brasil agora está usando esse, né, o homesteading e tal. Mas o homesteading nada mais é do que uma agricultura familiar de subsistência. É um assentamento familiar voltado para a subsistência. Quando a gente faz a tradução, é isso. Só que o brasileiro, ele é tão tacanho, o brasileiro médio, eu peço perdão aqui para os que não são, né? Que ele acha bonito o homesteading, mas ele acha brega, pobre e feio a agricultura familiar. Só que ele está usando o mesmo nome. O homesteading nada mais é do que o assentamento de famílias para a agricultura de subsistência nos Estados Unidos. E aí, o nosso histórico, quando os Estados Unidos começou a se firmar como potência, primeiro teve a Guerra de Secessão. Assim que acabou a Guerra de Secessão, os Estados Unidos passou o ato de ocupação territorial. E aí eles deram terra para as pessoas. Claro, vários mecanismos racistas impediram muito que a população negra, que havia sido recém-liberta, tivesse acesso, mas na Constituição eles teriam acesso também ao assentamento familiar rural. Não foi justo, né? Foi roubado, foi enviesado e tal, mas pelo menos em prática todos tinham acesso, né? Quando entrou a depressão de 1930, do final da década de 20, que não foi só uma depressão econômica,
essa depressão ela decorreu do uso dos maquinários de guerra na agricultura, e com isso os lugares degradaram muito rápido, e isso foi um dos fatores que causou a depressão, né, a Grande Depressão de 1929. Quando aconteceu isso, os Estados Unidos, de novo, incentivaram o assentamento de agricultura familiar para poder criar autonomia, para as pessoas poderem plantar, para as pessoas poderem ter um pouco de abundância na sua vida. Aí eles entraram num período de bonança, e aí eles esqueceram de novo do campo. Quando foi na década entre 39 e 45, que foi a Segunda Guerra Mundial, eles precisaram pegar toda a indústria e voltar para criar bomba, para fazer avião, para fazer tanque de guerra, para fazer jipe, né? Aí o que aconteceu com os Estados Unidos? Quase 50% das verduras, legumes e tubérculos produzidos nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra eram produzidos em hortas de fundo de quintal. O governo incentivou de novo a ocupação territorial familiar, incentivou as hortas, incentivou criar galinha no fundo de quintal, incentivou fazer salvaguarda de semente, para que a população pudesse cumprir a sua função, para que o governo, o Estado, né, pudesse se projetar na guerra. Passou a Segunda Guerra Mundial, veio uma nova ordem mundial naquele momento, o dólar virou a moeda principal. Na sequência, o Nixon deu calote em todo mundo que tinha dólar supostamente tinha uma nota promissória de ouro em algum banco. Eles deram calote em todo mundo e criaram a moeda fiduciária. E aí, nesse momento, eles pararam de incentivar a agricultura familiar e começaram a incentivar o agronegócio. Porque eles acharam que eles não precisavam mais das pessoas e que eles conseguiriam produzir com maquinários e um modelo extremamente dependente de combustíveis fósseis, de petroquímicos e de produtos farmacêuticos. E eles levaram o mundo inteiro para isso. O Brasil, que nunca passou por uma reforma agrária, embarcou nisso direto. Então nós fomos Seis Marias, capitanias hereditárias, aí depois a gente teve a divisão de alguns estados. Quando a gente teve a abolição no Brasil, a gente teve a lei de terras devolutas. O contrário do que os Estados Unidos fizeram. Ou seja, se a terra está ali e não é de ninguém, você não pode se assentar nela, ela é automaticamente do Estado. E aí o Estado, subserviente às elites financeiras, sempre favoreceu os grandes latifúndios. Então o Brasil nunca produziu em pé de igualdade territorial para si próprio. Veja, a agricultura familiar ela tem menos da metade, talvez em torno de 30% do território produtivo, mas ela produz em torno de 70% do alimento. Só que isso não quer dizer que ela é agroecológica, ela produz no modelo do agronegócio também. Os pequenos agricultores, eles são vítimas do marketing, eles querem ser agronegócio, eles querem ser pop, eles querem ser tudo. Então eles usam mata-mata, eles usam Roundup, eles querem ter um trator grande para se sentir poderoso. Só que é isso, só que numa escala pequena, se fragilizando, criando dependências de um modelo de produção que não foi feito para o pequeno. Então, enquanto nos Estados Unidos, toda vez que eles precisaram da população, eles incentivaram a agricultura familiar, no Brasil a gente sempre foi para o lado da grande escala. Então, o censo de 2005, 2006 no Brasil, por exemplo, diz que mais de 45% do território produtivo brasileiro está nas mãos de propriedades com mais de 1.000 hectares. Essas propriedades que têm mais de 1.000 hectares, elas representam um pouco menos de 1% de todos os imóveis rurais. Ou seja, quase a metade dos imóveis rurais está em grandes latifúndios. E aí aqui vem a grande sacada para a gente entender qual que é o papel do agro. O agro, ele não é um modelo de produção. O agro é uma grande plataforma de escoamento. O agro, ele tenta utilizar cada vez mais território para escoar petroquímicos, farmacêuticas, subprodutos da mineração e criar dívida com os financiamentos. Por quê? O banco, quando você pede emprestado 100 mil, ele cria quase 1 milhão de crédito para outras pessoas. Então, na moeda fiduciária, para cada pessoa que faz uma dívida, o banco cria
mais crédito para outras pessoas. Então, o território passou a ser usado como grande plataforma de escoamento. E aí as pessoas não entendem isso. Por exemplo, temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta. Vocês têm noção de quantos bilhões de aves a gente tem a cada momento? Quantos bilhões de suínos? Quantos bilhões de bovinos? Quantos bilhões de caprinos e ovinos? Todo esse rebanho é vacinado todo ano, com parâmetros farmacêuticos muito menos exigentes do que os parâmetros usados para os humanos, que já são ruins. Então, o campo, ele serve para as farmacêuticas, ele serve para os bancos, ele serve para as mineradoras e para as petroquímicas. O agro nada mais é do que um plano de escoamento de produto e de criação de renda e faturamento para as grandes corporações do mundo. As pessoas que se acham agro, elas não são nada menos do que aquele cara que a gente chama de avião na favela, né? Existe o traficante poderoso e o cara que faz o avião, que é o menino novinho ali que começa a levar droga para um lado e para o outro. Esse é o agro, que se gosta de pensar poderoso e tal. O agro não tem nada de poderoso. O agro, ele é só um mecanismo de distribuição de drogas, de empréstimos e de farmacêuticos. Sementes patenteadas, enfim, né? Agrotóxicos patenteados e de patente aberta. Esse é o agro. Agora, culturalmente falando, eles têm bilhões para investir todo ano em marketing. Então as pessoas querem se sentir parte de algo moderno, tecnológico, produtivo. As pessoas querem se sentir ricas, querem se sentir poderosas. Então o marketing muito forte desloca as pessoas para aquilo. Só que o produtor que se endivida para um trator, que se endivida com semente transgênica, que se endivida com adubo, que se endivida... Enfim, o pacote químico ele é sem fim, ele é um aprisionamento. Acontece também na pecuária. Né? A pecuária industrial, que é chamada de integração, é uma integração ruim. Eu falo muito de integração, mas quando eu falo de integração, estou falando de integração boa. Mas nesse caso, uma integração ruim. Por quê? O cara quer montar o aviário. Olha que doideira. Olha, você tem uma propriedade pequena, você precisa se tecnologizar, você precisa investir em tecnologia, você precisa investir em modernidade. Esse modelo de produção seu está ultrapassado. Vamos... Travou Eurico aqui. Enquanto ele não volta, deixa eu ir conduzindo aqui um pouco mais. A pena que ele travou bem no momento bem decisivo aqui, mas vamos seguindo. É importante, pessoal, isso, quem está aqui acompanhando, o Eurico está fazendo todo um histórico e todo o contexto do que a gente tenta dizer, mas de repente, às vezes, porque a gente traz também muitos assuntos, nem sempre a gente consegue ser efetivo, né, naquilo que a gente quer dizer. Nas outras transmissões que eu fiz aí sobre esse assunto com o Luiz e com o Rogério, nós entramos mais ou menos nisso que o Eurico estava falando agora, né? Quando a gente falou, principalmente o Rogério trouxe que a agricultura, né, a produção, enfim, agora o Eurico deve entrar de novo, que a agricultura está na UTI, que a produção está na UTI, que as plantações estão na UTI. O Rogério destacou muito isso nas 2 transmissões que nós fizemos. Quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam. É só voltar aí, são as últimas 2 transmissões ao vivo que eu fiz, ou a última e a antepenúltima, alguma coisa assim. O Rogério disse, a gente tem que andar com um calendário na mão para poder produzir. Por quê? Porque essas grandes corporações, que é o que o Eurico está explicando aqui agora, elas dominaram. Elas vendem desde os maquinários, a semente, todo o contexto. Eu já falei outras vezes, em outras transmissões que a gente fez, o plano safra. Por que tem todo esse calendário no nosso país? Por que definiram um período para começo, meio e fim, na verdade, começo e fim, que seja, da produção, principalmente da produção de soja? Deixa eu botar o Eurico de volta. Eu aproveitei, Eurico, para falar sobre a UTI. O Rogério, nós tínhamos feito transmissão aqui com os 2 engenheiros agrônomos, com o Rogério e com o Luiz, que já plantaram transgênico. O Luiz se envolveu quando os transgênicos chegaram no Brasil. O Luiz era um agrônomo que acabou se envolvendo, fez parte, embora, como ele sempre diz,
Eles sempre desconfiou, mas era um tempo que todo, não tinha outro jeito, fincaram goela abaixo e é por isso, né? Por exemplo, eu, né, Eurico, quando as pessoas me veem assim, ó, não, eu sou isso, assim. Eu me lembro quando veio o transgênico. Quando veio o transgênico, eu devia ter 12 anos. Eu não tinha mais do que 14 anos. E eu me lembro que quando eu ouvi o pai explicando, porque nós sempre plantamos, a minha família sempre plantou. Então, eu me lembro que quando chegou os transgênicos, o pai disse: nós não vamos plantar isso é veneno, a gente não faz isso, aqui em casa a gente vai continuar. Eu me lembro, nós tínhamos 60 hectares de terra, e que nós plantávamos tudo. E o pai disse: se precisar, a gente para de plantar, mas nós não vamos fazer isso. Porque era um tempo onde apareceu lagarta pra caramba, do nada apareceu lagarta, apareceu gafanhoto, do nada. Eu não sei se quem não é do Rio Grande do Sul sabe, leiteira, tudo que era lavoura tinha leiteira, que não existia leiteira, apareceu do nada. Leiteira é um isso, né? Apareceu o cadilho, que é outro, né? Não tinha. Mas o que acontece, Márcia, quando a gente come muito mal, dorme muito mal, trabalha muito e bebe muito, fuma muito e come muita porcaria? A gente fica doente, não é? É isso. As pragas, elas são um sinal. As pragas não são um sinal de que falta agrotóxico no campo. As pragas são um sinal de que o campo está doente e a gente precisa melhorar a saúde do solo para as plantas ficarem mais fortes e não precisarem, né, desses insumos químicos. A lógica que eu estava falando, que o Leonardo está pedindo para eu voltar nela, é o seguinte. Isso, volta lá. Eu aproveitei só porque eu queria fazer o comentário da UTI, mas volta ali, tá? Gente, se eu cair de novo, eu peço desculpa, tá? A internet é a rádio e eu tenho a minha suspeita de que alguns assuntos caem mais fácil, não sei porquê. Fica tranquilo. Vamos fazendo. Tu cai e levanta de novo, tá? Então, o cara vai fazer ali um financiamento para uma granja. Ele precisa dos galpões. São galpões grandes. A empresa que vai vender os pintinhos para ele se torna avalista do empréstimo dele com o banco. Ele cria edificações enormes na propriedade dele que não podem ser reutilizadas de outra maneira. Ele está preso com aquele modelo de negócio por 20, 30 anos, que é o tempo do primeiro financiamento que ele fez. Só que a mesma empresa que avalia, avalia o empréstimo para ele, vende o pintinho e depois compra o frango quando o frango está grande. O cara não tem autonomia nenhuma. Ele não tem autonomia do preço do animal, ele não pode ter uma genética própria adaptada para a realidade dele, ele tem que comprar o que a indústria manda e ele tem que vender de volta para a indústria e a indústria dita o preço. Então, aí olha que interessante, aí ele está na mão de um empréstimo de banco para construir, ele está na mão das empresas de ração, ele está na mão das farmacêuticas que vendem as vacinas, os antibióticos e todo o insumo químico para funcionar aquilo ali, e ele não consegue sair mais. A mesma coisa foi feita com os agricultores. O cara pega um empréstimo para maquinário, pega um empréstimo para o silo, pega um empréstimo para o galpão, e assim vai. E aos poucos eles vão refinanciando. E ao refinanciar, eles ficam na mão dos bancos. E aí é que está o grande lance, né? O modelo não foi feito para o cara ser lucrativo. O modelo dá uma falsa impressão de poder de aquisição, porque o cara consegue financiar a caminhonete pelo banco, ele consegue financiar um monte de coisa pelo banco. Então ele anda todo bonitão, de carrão e tal. Mas ele está rodando dívida. Ele está refinanciando. Então, assim, o agro parece que tem muito dinheiro, porque circula muito dinheiro. Mas não é muita gente que fica com esse dinheiro na mão. Tem muita gente que, tudo bem, tem muita gente que tem um poder aquisitivo muito alto, mas a grande maioria vive de aparência, vive de refinanciar. No ano passado, você fez uma live com um produtor rural da pecuária leiteira e eu fiquei muito comovido com a história dele. Eu não vou lembrar o nome dele, né? É o Rafael. Mas ele estava dizendo assim, nós fizemos o que eles pediram, nós somos eficientes, nós precisamos de ajuda agora e tal. Essa eficiência, ela não é pra gente. O que eles incutiram na cabeça do produtor sobre eficiência, na verdade, é uma perda de resiliência. Quanto mais eficiente você fica numa coisa só, mais dependente, vulnerável você fica para esse modelo de produção. E ele dizia assim,
Nós temos vacas adaptadas para grande produção, nós fizemos o confinamento e não sei o quê, e agora eles estão deixando a gente na mão. Isso. Na verdade, ele foi enganado. Por quê? A melhor vaca não é a que dá muito, muito leite, mas às custas de ração. A melhor vaca é a que dá relativamente pouco leite, mas a pasto, sem insumo nenhum, sem ração nenhuma e super resiliente. Aí ele aumenta a margem de lucro dele. Mas não, ele entrou no modelo de produção que ele tem um galpão de confinamento, conta de ração, a conta da ordenha, o maquinário de automação da ordenha e uma pessoa que compra dele porque ele não beneficia, ele tem que vender o leite in natura. Então ele não tem domínio do preço do leite. Isso mesmo. Agora, olha como é que o brasileiro é. Quando a gente fala dos melhores queijos do mundo, os queijos franceses, os caras trabalham com laticínio, os queijos suíços, eles trabalham com laticínio, mas não vendem o leite, eles vendem o queijo. Propriedades pequenas, cadeias de produção verticalizadas, ele tira o leite, mas ele faz o queijo, envelhece o queijo, e aí ele vende o queijo beneficiado. Ele tem tempo de prateleira, margem de lucro e domínio sobre o produto dele. Não é isso que o pequeno produtor foi feito. A gente está sendo enganado. Minas Gerais, nos lugares que tem, né, aqui na Serra Gaúcha, os lugares onde é serra, e normalmente tem a pecuária leiteira, porque a serra, o maquinário da soja não chega, a Danone, a Nestlé, as grandes empresas tomaram conta. Elas espremem o produtor, elas pagam centavos num litro de leite. Como é que o cara vai viver? Então, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais especializado a gente fica, mais vulnerável e dependente a gente fica. Quanto mais resiliente a gente quer ser, mais domínio sobre a nossa cadeia de produção a gente tem que ter. Então isso implica, eu não vou ser só um produtor de queijo. Eu talvez vou trabalhar com turismo, eu vou trabalhar com educação e eu vou ter um laticínio. Ou talvez eu vou ter, sei lá, um pomar, eu vou ter mas eu vou ter orgânico e eu vou ter o turismo de experiência que leva as pessoas a conhecer uma fazenda orgânica. Eu vou ter uma hospedaria. Eu vou ter uma pequena propriedade que produz ovinos, mas eu não vou vender o ovino em pé para o caminhão que passa para vender no leilão depois. Eu vou processar a minha carne. Eu vou vender o meu animal. Eu vou agregar valor à minha carne. E eu vou aumentar a minha margem de lucro. Aí a gente vê a diferença muito clara. O agro pede que a pessoa fique cada vez mais tecnológica e especializada. Ele perde o controle de tudo. Fica tudo nas mãos das corporações. Uma agricultura voltada para a agroecologia, para o modelo ecológico de produção, ela precisa ser diversificada, baseada em processos e não em produtos, para que o cara tenha domínio sobre a produção dele. É o caso que você estava citando do seu pai, é o caso do meu avô, de pessoas que não abriram mão de ser livres. Só que as pessoas não sabem mais o que é ser livre, então, né? Não vai sabem dar. mais. Tu sabe, Eurico, que hoje à tarde, o agrônomo que eu estava conversando hoje, durante o dia, enfim, ele me trouxe um elemento, porque como ele tem a prática, né? Essa prática eu não tenho, ele me trouxe. Ô, Márcia, você me dá um instantinho? Claro. O José Fernandes está dizendo aqui, ó, se tirar os subsídios de países como a França e a Suíça, os produtores passariam a ter prejuízo. É verdade isso que ele está falando, mas tem um contexto. Quando começou a economia neoliberal no mundo, os governantes, hoje a União Europeia, mas na época dos países europeus, fizeram um acordo de livre comércio e disseram o seguinte, que eles iam aceitar os produtos de fora, mas que para aceitar os produtos de fora, eles dariam subsídio para os produtores de dentro. 20, 30 anos depois, eles estão sendo traídos, assim como o seu amigo aí que era da pecuária leiteira. Os pequenos produtores agora, realmente, é difícil para eles ficar sem o subsídio, mas eles não precisavam do subsídio antes. Eles só precisaram do subsídio porque os países abriram fronteiras para produtos que vinham de países como o Brasil, que estavam sendo neocolonizados pelo modelo de produção industrial, o agronegócio, com um produto muito barato, porque a mão de obra é barata, porque a destruição ambiental no Brasil, na época, não pagava multa, né? Então, assim, muitos produtos do agro entraram na Europa com preços muito baixos. E aí o governo diz, não, nós vamos aceitar o acordo do livre comércio, mas nós vamos compensar vocês, nós vamos subsidiar vocês para que vocês não deixem de existir. E agora eles estão sendo abandonados
E tem uma outra grande sacanagem na Europa, que é o seguinte, a reforma agrária é ao contrário. Eles estão impondo leis pseudoambientais que tornam a produção impossível para falir os caras e pegar o território de volta. E aí vai para as mãos do Estado, de corporações, funciona na lógica do mercado de carbono, que é uma enganação, e aí as pessoas ficam sem terra, e aí é a história do FEM, né, do Fórum Econômico Mundial. Não vai ter nada e vai ser feliz. O plano deles está indo muito bem. Exatamente. Pois é, então, eu queria trazer, falando hoje com este agrônomo, nós estávamos falando, né, dessa situação que nós precisamos reverter, enfim, e precisamos trabalhar mais isso. Assim, ele até me pediu, né, porque eu acabo focando muito, pelo menos eu acho que é o que aparece, e eu acho que até pelo meu jeito, parece que eu foco muito em problema. Mas eu penso, eu até disse para ele, olha, eu acabo focando em problema porque eu acho que as pessoas têm que levar choque, porque hoje em dia, se as pessoas não levarem choque, eu acho que nós não sei se nós revertemos. E aí ele me disse assim, ó, que se ele pegar uma média de 27 produtores, foi esse o número que ele me deu, então eu vou trazer bem o número dele. Entre 27 produtores, isso aqui no Rio Grande do Sul, e que plantam, né, enfim, soja, milho, de repente trigo, eu nem perguntei para ele se planta além de soja, milho, se planta mais trigo, mais sorgo, não perguntei. Ele diz que tem 3 ou 4 que têm autonomia de produção, que não precisam de ajuda de ninguém, que não tem financiamento. Eu até disse para ele, olha, tu me deu uma notícia boa, porque eu já estava achando que eram 1 ou 2. Eu, de verdade, Rico, eu já estava achando que era 1 ou 2. Então, como ele me disse que é 3 ou 4, eu até fiquei contente, sabe? E nós até ficamos de ir atrás disso, né? E aí ele me falou, né? Essa situação que nós dois estamos conversando aqui agora, e que os produtores entram bem naquela celeuma lá que nós mencionamos do produtor de leite. Eles ficam completamente dependentes, né? Completamente submisso, né? Aquela coisa. Eu não entendo esse nosso povo de hoje em dia, que vem qualquer imbecil e soca para eles uma teoria e um calendário, e eles botam o calendário embaixo do braço e saem usando aquele calendário. Eu me lembro do calendário do meu irmão. O meu irmão é produtor de leite, é pequeno, mas é produtor. Eu queimei o calendário que ele recebeu, Eurico. Eu queimei, eu fui lá em casa, ele me mostrou o calendário com todas as orientações da Lactalis, eu vou dizer aqui. Eu peguei e eu disse, não, tu não. E botei no fogo o calendário e disse, tu não vai usar essa imundícia aqui. Tu não, nosso pai vai se revirar no caixão, que é isso? Então, eu digo... Olha que doideira, né? Agora nos Estados Unidos tiveram alguns casos, né, da gripe aviária. Existem teorias, inclusive, de que, de novo, soltaram, né, soltaram o vírus aí para perturbar, né? O que acontecia antigamente quando você tinha um rebanho e o rebanho ficava doente? Você esperava a manifestação da doença, o ciclo, né, da doença se manifestar e se cumprir, para quê? Para ver quais animais se adaptavam e conseguiam sobreviver sem ficar doente. E aí você começava a produzir a partir daqueles animais para você ter uma adaptação genética que não cai naquela doença. Olha o que os Estados Unidos fizeram agora. Eles mataram milhares, mais de 500 mil de aves por causa de gripe aviária. Eu não concordo com o modelo de produção dos grandes aviários, né, produção industrial de aves. Eu não concordo com isso. Mas o fato deles não esperarem para ver se algum animal sobra para poder estudar como é que fala? A imunidade natural já indica para mim que eles querem causar dependência. Mata tudo, agora você começa do zero e toma aqui o pacote químico com as vacinas de novo. Que é para você não ter a opção de ver que alguns animais vão se adaptar, não precisam daquilo e você não precisa daquele insumo e daquele gasto, né? Então, claro, o ideal seria o quê? Não ter aquele tipo de centro de confinamento. Óbvio, é óbvio. Mas a questão é, quando você vê que todo o modelo de produção está sob ataque, você tem que entender o que aconteceu. De novo, vou citar aqui de novo, que eu fiquei muito... Quando eu escutei o negócio, eu fiquei comovido com esse amigo seu. Como é que é o nome dele mesmo? Rafael. O Rafael. O Rafael estava desesperado, né, se sentindo traído, mas ele foi traído.
Ele foi enganado. Ele foi enganado a entrar num modelo de produção que não é para ele. Aquele modelo de produção é para a indústria. E aí vai ser isso. Eles vão usar as pessoas, enquanto for conveniente, as pessoas vão ganhar um pouco de dinheiro e depois elas vão ser descartadas. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Qual que é o modelo de produção do agro agora? O modelo de produção do agro agora chama-se agricultura de precisão. Exatamente. Desenvolvida como um braço dentro da quarta revolução industrial, que é uma revolução proposta pelo FEM, Fórum Econômico Mundial. Uhum. Qual que é a proposta para a agricultura de precisão? É ainda menos gente no campo, mais áreas nas mãos das elites financeiras para que elas possam compensar a emissão de carbono delas, e as pessoas não vão poder compensar, então vão ficar presas em cidades vigiadas, né? E as pessoas que foram para o agro, como foi o caso do Rafael, elas vão ser traídas, moídas, cuspidas e descartadas. Porque para o plano deles agora, a gente precisa de menos pecuária e as pessoas vão passar a comer farinha de inseto. E isso já está sendo feito. Exatamente. Já tá em andamento. Então, assim, as pessoas não percebem. Agora, como é que a gente poderia enfrentar isso? Nós precisaríamos de um número muito maior de pessoas no campo, vivendo do campo, no campo e para o campo. E nós não temos pessoas com essa disposição. As pessoas querem falar de ecologia a partir do apartamento. Elas querem falar do amor à natureza a partir do apartamento. Elas querem criticar o agro, mas não plantam um pé de alface. Uhum. Então, nós não temos pessoas imbuídas de um senso de responsabilidade. A gente tem muitas pessoas gritando por direitos, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, e quase ninguém falando dos deveres. Nós temos o dever de ser coerente, honesto, ético e de produzir o nosso alimento de maneira a resguardar a saúde ecológica para gerações futuras. Nós estamos roubando a chance de vida das gerações futuras, aceitando o que a elite financeira faz com a gente. A água está envenenada, o solo está envenenado, o controle do território está em todo para a elite e as pessoas estão sendo arrebanhadas nos currais, que são as cidades inteligentes. É um curral, é um centro de confinamento de gente. E as pessoas estão achando lindo, porque tem o telefone na mão, porque tem Netflix, porque tem, enfim, né? Tem um shopping com praça. Olha que sinal de avanço, o shopping chegou aqui na cidade, agora a gente tem um shopping na cidade. Grandes merda, não tinha que ter shopping, tinha que ter a praça, onde as pessoas trocam ideia, é o confeiteiro da cidade que funciona, é o sorveteiro da cidade que funciona, é o açougueiro da cidade que funciona, e você vai para a praça e conversa com as pessoas. E quando a sua cidade está sob ataque, você não quer saber se o cara vota no Lula ou no Bolsonaro. Você dá a mão para ele e vai defender a sua cidade. Nas cidades inteligentes, nas cidades 15 minutos, na loucura que a gente está vivendo, as pessoas ficam discutindo Lula e Bolsonaro, enquanto o futuro delas está sendo roubado pelos dois. O Lula deu o maior plano safra da história do Brasil para o agronegócio. O pessoal do socioambiental elegeu o Lula, o primeiro ano dele, o primeiro plano safra do Lula foi recorde de uso do dinheiro público para o agro. O primeiro mês do Lula, ele aprovou mais veneno. Então, assim, é uma enganação. Então, não, sabe? Porque eu sou inimigo dele porque ele é bolsonarista, eu sou inimigo dele porque ele é petralha, ele é esquerdopata. Os dois são burros. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: enquanto vocês estão brincando aí de Grenal, de Grêmio Internacional, de Fluminense e Flamengo, de Cruzeiro e Atlético, os caras estão lá em cima, se beneficiando do poder, não estão nem aí para as pessoas. Quem elegeu o Lula, a agricultura familiar que elegeu o Lula, não consegue acesso a ele. O MST que elegeu o Lula não teve a reforma agrária. Agora, antes de ir para a Conferência Climática Internacional, um dia antes, no Palácio do Planalto, os barões da soja estavam lá dentro do palácio com o Lula. Exatamente. Então, assim, é um bando de trouxa dos dois lados. É um bando de trouxa. Agora, por que eu digo isso? Se a gente tivesse mais pessoas sabendo que elas dependem do território que está debaixo dos pés delas para viver, para comer bem, importa menos em quem o vizinho vota de 4 em 4 anos e importa muito mais se ele vai te ajudar no seu plantio, na sua colheita, na salvaguarda de sementes tradicionais, se ele vai ser o cara que você vai comprar uma carne boa dele e você vai vender outra coisa para ele, né? Então, o chão que a gente pisa é a solução.
é um paradoxo, Márcia, porque assim, a gente acompanha assuntos que são globais. Mas se a gente acompanha assuntos que são globais, mas a gente não finca o pé num território e ele precisa ser rural, porque só no rural você garante água, só no rural você garante semente, só no rural você garante alguns poucos animais para você viver, né? E a gente tem que parar de cair nessa armadilha, que foi uma armadilha, de acreditar que a vida no campo é uma vida simplória, é uma vida ruim, é uma vida trabalhosa. Não, a vida no campo pode ser muito boa. Inclusive, porque mesmo que ela seja um pouco dura, ou pelo menos um pouco mais dura do que na cidade, é o único lugar onde você pode ter autonomia de verdade. Na cidade, o cara desliga o disjuntor geral, você fica sem luz. Na cidade, o cara desliga a hidrelétrica, você fica sem água. Na cidade, o cara manda dar um passaporte sanitário, dar um passaporte climático, você não tem nem onde comer. Exatamente. Então, o rumo da nossa civilização é para o campo. E eu não sou uma pessoa tradicionalista, conservadora e tal, mas a gente não tem como escapar o fato de que a unidade social básica, que é a família, ela é extremamente necessária para o que a gente vai viver daqui para frente. Nós precisamos de apoio familiar. Entre o indivíduo ou o individualismo, que é o lance da direita, e o coletivo, a comunidade, que é o lance da esquerda, tem um negócio no meio que chama família. É isso aí. Em qualquer formato que seja. Pode ser família gay, pode ser. Não quero saber qual é o formato, mas é uma família. Por isso que eu tô falando, eu não sou muito conservador nesse sentido, mas tem uma unidade familiar ali. Uhum. E ela foi quebrada porque pessoas sozinhas têm ainda mais dificuldade de garantir acesso ao território para poder viver de maneira livre. E aí vem a situação, né, Eurico, de não ter mais os filhos hoje, né? Por exemplo, no tempo, na minha família, nós somos 9 filhos. Nós nos sustentávamos, nunca precisou nem pedir ajuda para vizinho, porque pensa, pai, mãe e 9 filhos, que eu já fiz a conta agora, não estou me lembrando, mas a diferença minha, da minha irmã mais nova, eu fico lá pelo meio, da minha irmã mais nova para minha irmã mais velha, eu acho que não chega a ser 20 anos. Não dá, não dá. Então, nós éramos muito próximos, todo mundo se ajudou, todo mundo trabalhou, e hoje está faltando isso, né? Hoje, se as famílias é isso que tu está falando, né? A família vai voltar, mas aí tem filhos, e como é que fica? Né? E como é que se sustenta? Isso também é muito importante nisso que tu estava mencionando, né? Olha só, no ano passado eu estava em Morro Reuter, né? Aí eu passei as enchentes lá, o frio e tal, e eu fui acolhido lá por uma família muito gente fina e tal, mas a casa que eu estava era muito ruim e eu resolvi ir embora. Eu procurei mais de 40 propriedades. Aí agora eu estou numa propriedade aqui e estou com um problema de novo, que é alugado, né? E a senhora que é dona aqui pediu de volta e está me perturbando aqui com... Não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. Sim. Pouca valorização, né? E uma coisa, e uma certa visão classista, né? De que você coloca um imóvel para alugar como se você estivesse fazendo um favor para o locatário. Não, o locatário está pagando, meu amigo. Você não está fazendo favor nenhum, não. Você tá, na verdade, especulando no mercado imobiliário, porque você consegue ter mais de um imóvel e a pessoa que não tem nenhum está pagando as suas contas. Você não está fazendo favor nenhum para ela, não. Mas, enfim, voltando aqui. Agora eu já olhei mais de 20 propriedades de novo. Então, em menos de um ano, eu já procurei mais de 60 propriedades. O retrato das pequenas propriedades é assim: as pessoas estão esperando vender para viver o resto da vida com uma certa segurança econômica nas cidades. Esse é o sonho das pessoas. Aí, o imóvel rural, ele está num preço que é surreal. Porque se você for montar um negócio ali para pagar o valor daquele sítio, o negócio vai demorar anos para pagar aquilo, talvez mais de uma década. Uhum. Então nós perdemos a noção entre o valor de uso. Qual que é o valor de uso de um território? Viver bem, soberania alimentar, boas comunidades, uma família, né, com opção. Aí você está me perguntando a questão dos filhos. Se nós não temos negócios viáveis no campo, como é que os filhos vão ficar? Aí você entra para uma outra questão. As políticas pseudoambientais que estão na escola, elas colocam a produção rural como se ela fosse toda ruim. Então, tem um grupo, por exemplo, que é do agro, né? Tem um grupo do agro que está vigiando o conteúdo escolar. É um bando de picareta, porque, na verdade, eles estão mentindo para dizer que o agro não é tão ruim quanto ele é. E do outro lado, você tem pessoas incompetentes, porque elas ensinam um tipo de ambientalismo na escola que a pessoa fica com preconceito contra o campo. Uhum. Então, os dois lados estão errados.
E aí Esse você lado vai. que defende, eu até já tive umas discussões com eles defendem o ESG. Eles são tão idiotas, esses aí, que eles defendem tudo do ESG, mas eles acham que eles estão lutando contra o sistema. É uma ignorância, é um negócio assim que eu não sei nem o que te dizer, sabe? Eu até parei já de brigar com essa gente, porque eu já tentei conversar, já tentei brigar, já tentei de tudo um pouco, e é que é aquilo, né? É o meu conceito, é aquela idiotice da, como é que é? Educação financeira, que é ESG. A educação financeira é ESG. E ESG é a base da Agenda 2030, que é a parte financeira da Agenda 2030. Então, tia do céu, eu vi pai do Então, céu. aí segue. Aí essa agenda está dentro das escolas. Uhum, As crianças estão sendo treinadas a ser funcionários dos outros, ao invés de protagonizar pequenos negócios rurais dentro das propriedades dos pais. Então, a gente segue com o modelo que esvazia o campo de sua gente, cada vez mais território para a mão da elite financeira. O Bill Gates já é o maior dono de propriedades privadas dos Estados Unidos, ele tem mais de 290 mil hectares, né? Então, assim, a gente segue nessa lógica que é uma lógica que foi planejada pela elite financeira. As pessoas que acreditam em ESG, ODS, ONU, Agenda 2030, têm que entender e têm que estudar. Tem na internet, não é difícil. O Fórum Econômico Mundial, o Bilderberg, os grandes grupos da elite financeira, eles vêm há muito tempo usando a ONU, a FAO, a OMS como uma estrutura de governança não democrática, porque ninguém ali foi eleito, ninguém escolheu aqueles babacas para estar ali tomando decisão pelos outros, e eles estão fazendo políticas públicas e políticas ambientais e políticas sanitárias para o mundo inteiro, tirando das pessoas a soberania de decidir sobre as suas vidas. Isso faz parte de um plano, eles chamam de parceria público-privadas para avançar as agendas necessárias para um futuro sustentável. É um grande engodo, é uma grande mentira. Não é muito difícil de encontrar isso na internet e ler sobre isso. Mas precisa ter vontade de ter liberdade. As pessoas não têm. A maior vontade das pessoas hoje é ter o máximo de comodidade possível e o máximo de direito possível. Isso. Enfim, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, aí a inclusividade desse grupo, a inclusividade daquele outro grupo, e ninguém discute o que está acontecendo e como mudar o que está acontecendo. Porque o que adianta você ter inclusividade para grupo X, Y, Z se o mundo não vai mudar? E as pessoas. Eu caí de novo. Tá me ouvindo? Não, tá aqui sim. E as pessoas não vão ter nada e serão felizes, que é a frase do Fórum Econômico Mundial. Uhum, Esse livro do Klaus Schwab também está disponível. O uhum. livro dele, e tem tudo lá, ele fala tudo. Quem quiser ler, é só pegar e abrir, dar uma olhada, Está encontra tudo PDF. descrito, né? Etapa por É, etapa. Todas é, elas. Todas elas. encontra PDF na internet, encontra tudo. Então, assim, tem um tá ouvindo a gente aqui, chama Riff Quântico, né? Ele falou assim, não Uhum. são um bando de trouxas, são pessoas manipuladas. Eu concordo, Riff, você desculpa, é porque às vezes a gente fica com a veia aqui ressaltada e a gente. Porque assim, ó, cada um na sua área, né? Mas eu venho há mais de 10 anos me dedicando à construção de autonomia para as pessoas. A Márcia vem fazendo esse trabalho contra essas agendas. A gente vem trazendo informações, documentos, tudo, tentando o máximo possível. E as pessoas chamam a gente de maluco, de conspiranoico, de doido, né? Eu fui denunciado durante a pandemia várias vezes, enfim. Então, assim, a gente acaba, às vezes, pecando, né? Ficando um pouco mais alterado. Mas eu concordo com você, as pessoas estão sendo manipuladas, ok. Mas para sair da manipulação, precisa querer ser autônomo, precisa querer ser livre, precisa querer ser soberano sobre a própria vida. E, infelizmente, o desejo das pessoas hoje é muito pequeno. É conforto, é direito. E as pessoas esqueceram que nós temos deveres, a obrigação com os nossos descendentes, a obrigação para com o território. A gente tem deveres, deveres éticos, deveres cidadãos. A gente tem o dever de olhar para outra pessoa e ver nela um ser humano e não um bolsonarista ou um esquerdopata. Antes daquela pessoa votar, ela foi um bebê, foi uma criança,
foi uma pessoa e ela tem muitas das dificuldades que a gente também tem no mundo. Então, eu digo trouxa nesse sentido de permitir que coloquem na nossa cabeça ou permitir com que a gente desumanize um outro grupo porque a gente não concorda com ele. Tudo bem não concordar, mas não precisa desumanizar o outro. Né? Ah, aquele é negacionista, não precisa escutar nada que ele fala porque ele é negacionista. Meu amigo, às vezes o cara tem muita coisa para te ensinar e você não sabe. Né? Ou então, ah, não, aquele cara lá é esquerdopata, eu não vou nem ouvir o que ele fala porque ele é comunista. Meu amigo, você não sabe. As pessoas estão jogando essa palavra comunismo meio louco, assim, meio. Não existe comunismo num mundo neoliberal. O que a gente está vivendo é um fascismo. É uma fase fascista do capitalismo. As corporações tomaram conta dos estados. Aí tem alguma semelhança com o que se deu no bloco comunista? Tem alguma semelhança com aquilo lá. Mas a semelhança não é pelo regime econômico, é pelo domínio das pessoas. Então, assim, os termos estão sendo usados e eles não estão avançando o diálogo. Eles não estão ajudando a gente a construir ponte para a gente se fortalecer e se organizar para viver uma vida melhor. Os adjetivos estão sendo jogados para desumanizar o outro. Se aquele cara é comunista, eu não preciso ouvir ele. Se aquele cara é bolsonarista, ele não merece nem minha atenção. Se aquele ali é negacionista, ele é burro, eu não vou nem falar com ele. E aí olha o tamanho dessa desarticulação. Quando, na verdade, às vezes o cara vota em alguém que você não concorda, mas nos outros 3 anos, 364 dias, ele estaria disponível para te ajudar com alguma coisa. E você vai deixar de conviver com ele por causa do voto dele em um dia, de 4 em 4 anos. Né? Isso. Eurico, para a gente finalizar hoje, porque eu não quero te esgotar muito e para a gente fazer esse vídeo rodar também, eu quero que a gente finalize agora. Antes, aqui atrás, a Lu perguntou se tu não vai falar da China. E daí eu quero aproveitar para dizer o seguinte, né? Disso que tu trouxe aqui agora, ontem, na audiência pública que eu estive em Porto Alegre sobre os pedágios, que eu tenho dito, né? Na verdade, a gente dizia dos pedágios desde 2021, quando começaram. Estava todo mundo dormindo, todo mundo brigando por essas idiotices todas, e nós aqui, né, brigando, nós aqui enfrentando o crime organizado, esse crime organizado aí, e agora está tudo na nossa cabeça. E ontem lá, eu fiz a seguinte fala para os deputados. Eu disse, olha, o que nós estamos atravessando é assim, esse pedágio, ele não é para estrada, ele é para controle. E, estranhamente, esse que é um protótipo do controle que foi implantado na China durante a Covid-19, está sendo implantado no Brasil e vocês não estão combatendo, vocês não estão querendo entender essa parte. Olha só, quando as pessoas aceitaram um passaporte sanitário para entrar no cartório, para entrar no banco, para entrar no supermercado, aquilo era um teste. 70% da população concordou com isso. Exatamente. O pedágio é a mesma coisa. A gente já paga IPVA, a gente já paga imposto. O governo não tem... Inclusive, isso deveria ser ilegal, né? Você ter rodovias que são privatizadas. Por quê? As rodovias foram construídas com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Então, você não pode pegar uma coisa que foi construída com o meu dinheiro e privatizar e me botar para pagar de volta. Exatamente. Só que, assim, a questão não é só de ética econômica. A questão é essa que você falou. As pessoas vão ser treinadas a passar por várias barreiras e ter que parar ali. Ou então ter um carro com um chipzinho. Aí esse chip tem várias funções. Todo mundo sabe onde você vai o tempo inteiro. E se você não tiver de acordo com o que está acontecendo e você for uma pessoa subversiva por alguma razão, o seu carro não vai passar ali. Assim como você não vai entrar no banco, não vai entrar no mercado, assim como você talvez vai ter um dinheiro programável, que é o Drex, a moeda digital do Banco Central, e você vai ser proibido de gastar o seu dinheiro porque você desafiou o governo. Esse é o rumo que a gente está indo. Só que as pessoas têm que entender que o governo é um fantoche. Quando chega ali naquela macropolítica do jeito que está ali, ninguém chega ali autônomo. Quem chegou ali já está vendido. E eles não têm a coragem de dizer para os seus constituintes que eles não têm força para enfrentar as corporações. O papel do Lula era dizer isso. Olha, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu vou entregar meu cargo porque eu não consigo fazer. Ao invés disso, ele joga o jogo sujo, se lambuja e faz tudo que tem que ser feito. Né?
Então, assim, os pedágios, como você colocou, eles fazem parte de um plano de treinamento dos ratinhos humanos. Uhum. São checkpoints, são barreiras. Acostume-se a ter que parar e dizer aonde você vai, por que você vai e pedir autorização para ir. Pedágio tem a ver com isso. É um condicionamento do comportamento humano. E as pessoas estão aceitando. Peraí. Tá, mas eu quero, Eurico, eu anotei aqui um negócio que eu não posso esquecer. Eu quero que tu aproveite, Eurico, e faça esse. Já que a Lu pediu aqui antes, eu entendi, porque o povo tem uma mania. Essa mania do. Assim, ó, se tu fala do Lula, tu tem que falar do Bolsonaro. Se tu falar do Bolsonaro, tu tem que falar do Lula. Se tu falar como se dos Estados Unidos, eu digo que tu tem que falar da China, senão eu vou te dar um tiro, tá? Então... E outra coisa, né? Mostra o tanto que a gente está intelectualmente incapacitado. Porque a gente não consegue discutir ideias complexas, tem que ser tudo binário. Ah, você falou mal do Bolsonaro, então você é lulista. Ah, você falou mal do Lula, então você é bolsonarista. Que inferno isso. Como se o mundo fosse preto e branco e simples, e não é, ele é complexo, né? A questão da China é o seguinte: é um país que vem se desenvolvendo debaixo de uma ideologia que é diferente da dos Estados Unidos, tá? A gente tem que reconhecer algumas coisas. Quando o pessoal fala da China como comunista e faz várias críticas e tal, presta atenção, não estou defendendo a China aqui não, tá? Respira, pessoal que tem gatilho, respira e me escuta primeiro. É o seguinte: quantas bases militares americanas tem pelo mundo e quantas bases chinesas tem? Quantas bases americanas tem no mundo e quantas bases russas tem? Nós estamos nadando num aquário de cultura, de doutrina, de alienação americana. Então a gente tem um viés automático para algumas coisas que a gente não percebe. A China, ela é um país que tem a maior população do mundo e ela tem garantido os seus recursos. As pessoas têm que entender assim, ó, tem pessoas que dizem que o petróleo não é um recurso escasso, que é tudo planejado, etc, etc. Eu não concordo muito com essa visão, porque quando eu faço uma análise geopolítica, eu vejo que as pessoas estão brigando para garantir a energia. Então isso mostra para mim que ali tem alguma coisa escassa. Porque se for só produzir, todo país produzir o seu. Não é isso. É igual o pessoal fala do dinheiro. Ah, não sei porque estão brigando por dinheiro, é só imprimir. Não, não é só imprimir. O dinheiro, ele é um símbolo que representa energia. Vou explicar isso para vocês, é importante entender isso. Na física, o que é energia? A definição de energia é capacidade de realizar trabalho. O dinheiro é um símbolo de energia. Por quê? Se eu te pago R$100, você concorda de trabalhar para mim. Você vai gastar uma energia trabalhando para mim. A sua energia física, quilocaloria, né? Calorias que você vai gastar para trabalhar. E além disso, se você for usar algum maquinário que todo mundo usa, você vai gastar também combustível fóssil. Então não adianta só imprimir dinheiro. Eventualmente esse dinheiro tem que virar energia materializada no mundo. É por isso que a galera viaja. E aí a mesma coisa essa questão de dizer assim que a gente tem energia infinita e que é tudo um plano de escasso. Não, não é não. Uma análise geopolítica mostra pra gente que a briga por energia é real. A gente pode não entender o quanto de energia que tem, o quanto que não tem, mas ela é real, é isso que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala da China, a gente tem que entender o seguinte: eles estão tentando garantir recursos para a maior população do mundo. A China tem contratos com a Argentina, tem contratos com o Uruguai, tem contratos com o Brasil, tem contratos com outros lugares. E contratos de modo de produção do agro, que é o que a gente se encontrou aqui para falar hoje. Então, muito embora eles estejam avançados lá dentro, falando de ecologia... Você me escuta, Márcia? Porque caiu para mim aqui. Não, tá tudo certo. Desculpa. Muito embora eles estejam procurando lá dentro alternativas mais ecológicas para poder durar mais tempo, do lado de fora, eles submetem o território dos outros ao modelo de produção industrial. A China compra soja, a China compra porco de granja, galinha de granja, gado confinado. Então, não são bonzinhos. Eles também estão lutando pelos recursos do mundo. Eles têm uma estratégia completamente diferente dos Estados Unidos.
eles não fazem intervenção de governo, não plantaram ditaduras aqui na América, isso é coisa dos Estados Unidos, não fizeram guerra no Oriente Médio, não bancaram a guerra da Ucrânia, né? O que está acontecendo de guerra na Ucrânia tem dedo do americano. Quando caiu o muro de Berlim, e a gente tinha uma liderança da União Soviética, que era o Mikhail Gorbachev, houve um acordo de que a OTAN não avançaria. E os Estados Unidos fez a OTAN avançar. Quem rompeu com o tratado foram os americanos, não foram os russos. Se você procurar na internet o número de bases americanas que tem em volta da Rússia, e imaginar aquele mesmo número de bases russas em volta dos Estados Unidos, a gente já estaria na Terceira Guerra Mundial aberta, porque velada ela já existe, né? Então, assim, tudo bem falar da China, né? Tudo bem, mas qual a função de falar da China? Qual a função de falar dos Estados Unidos? Para mim é a mesma. Eu tenho que entender com quem que eu me associo para ser o mais soberano possível sobre o meu território. Eu preciso de um território soberano. O Brasil não é soberano. O Brasil é capacho. Infelizmente é capacho. Seja via corporações, seja via pressão política americana, seja lá o que for, né? Então, quando você tem um presidente eleito supostamente pela esquerda e o primeiro plano safra dele de orçamento para o campo é recorde da história com H maiúsculo, da história do país, o maior subsídio para o agro veio sancionado pelo Lula. O Matopiba, que é um projeto de ocupação territorial industrial do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi sancionado pela Dilma. Então, a gente precisa olhar as coisas com uma lente mais ampla. Em qual sentido? Independente da orientação, da ideologia, né? Independente ali da camuflagem que o governo está usando, eles não estão conseguindo parar o avanço das corporações sobre o território. O Bolsonaro não conseguiu, ele foi capacho. Por exemplo, ele é todo de direita, mas aí na questão, por exemplo, do passaporte sanitário, ele quis ser contra, não conseguiu. O Lula supostamente é à esquerda. Ele foi eleito com base em povos indígenas, MST, reforma agrária e agroecologia. Cadê? Não fez nada disso. Ele entrou e foi apoiar o agro. O ministro da Agricultura do Lula é um cara do agro. O Fávaro é do agro. Uhum. Então, assim, tudo bem falar da China. Só que, assim, eu gostaria de trazer mais para perto. Saiam dos apartamentos. Saiam das cidades. Habite o campo e passe a pensar essas coisas a partir de uma lógica de quem depende literalmente de um pedaço de chão. Porque na cidade parece que as pessoas ficam presas numa discussão que é completamente intelectual, é completamente desconectada da realidade. Ah, mas tem a China. Ah, mas tem o Bolsonaro. Ah, mas tem o Lula. Ah, nada assim. Meu amigo, de onde vem sua água? Você não sabe. Meu amigo, de onde vem seu alimento? Do supermercado? Pode fechar e você não consegue acesso ali. Meu amigo, se você não for proibido dar descarga no seu apartamento, não tem mais água para dar descarga, você vai fazer como? Uhum. Deu 3 dias, meu amigo, você já não pode mais ir no banheiro, e aí? Uhum. Então, essas fragilidades é que a gente tinha que estar discutindo. Por que a maior parte do Brasil está produzindo com semente que é patenteada? Por que a gente não está falando de semente tradicional? Por que a gente não está falando aqui no Rio Grande do Sul, depois de tudo que a gente passou no ano passado, de uma agricultura familiar que não usa veneno? Porque o veneno que é usado aqui na Serra bate lá embaixo no Guaíba. E o veneno, ele não quer saber de partido, ele dá câncer para os dois lados. Semana passada, eu atendi uma pessoa no meu trabalho, não vou entrar muito em detalhe, porque eu não, né, enfim, é a vida de outras pessoas, mas assim, vários familiares, vários amigos com câncer, com doenças mentais e com inclinações ao suicídio, e algumas pessoas se suicidaram, e aí você faz uma análise do município. Ou é arroz ou é soja. Ou seja, as pessoas estão se matando de intoxicada com veneno. Sim. A ocupação territorial industrial não é sobre direita e esquerda. Ela é sobre totalitarismo. Eles vão dominar tudo. E não importa em quem você vota, depois você vai ficar sem nada do mesmo jeito. É isso que as pessoas precisam entender. O agro é sobre dominação territorial para escoar produtos. Da mesma maneira, os nossos corpos também não são mais soberanos.
Eles vão querer botar a vacina que eles quiserem dentro de você, o alimento que eles quiserem dentro de você, vai ser farinha de inseto, vai ser o que for, e você vai ser obrigado. Por quê? Porque nós não estamos defendendo um viver rural soberano. Qual que é o modelo rural soberano? Pequenas propriedades funcionando com famílias. A gente tem território no Brasil para isso. Não precisa tomar de ninguém. Tem território no Brasil para isso. Não precisa brigar. O fato de querer botar mais família no campo, não precisa tirar de ninguém. É só ir esvaziando as cidades. Dá para todo mundo viver. Exato. Agora, não dá para todo mundo viver sendo barão do agro. A gente vai ter que ter um outro modelo de agricultura. Um outro modelo de vida. Um modelo que, ao criar dinheiro, não destrua o solo, não destrua a biodiversidade e não polua as águas com agrotóxicos cancerígenos. Não deveria ser político isso. Deveria ser o básico da ética humana. Não produza de forma a envenenar os outros. Simples assim. Não precisa ser de direita ou de esquerda para discutir isso. É tão difícil essa parte que a gente já não aguenta mais, né? Eu não consigo mais. Eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, me dá uns 50 tipos de nojo que eu já tenho vontade de sair quebrando tudo. Eu não suporto mais, Eurico. Eu não consigo mais, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho. 50 tipos de nojo. Muito bom. Não dá, não tem condições. Eurico, nós vamos combinar, que já foi solicitado para que tu volte de novo, só vou cuidar para não demorar tanto, né? É que é tanta briga, tanta encrenca que a gente demorou para voltar. Então, eu vou combinar aqui contigo e com todo mundo que está assistindo, que a gente volta, porque nós temos que falar das sementes. Tu vai dar aí todas as dicas, as orientações que for possível, para quem ainda não sabe muito bem o que fazer, como correr atrás de semente. Né? Que nem eu já disse na outra vez, eu estou cansada de repetir a mesma coisa, eu não aguento mais. Isso, Eunice, 50 tipos de nojo. Muito bom. Muito bom. Por isso, mas eu resolvi que eu não vou mais brigar, porque senão depois ninguém assiste o vídeo, tá? Todo mundo fica bravo comigo, ninguém assiste o vídeo. Então, nós vamos combinar que logo, logo a gente volta, vamos falar mais dessa situação, vamos trazer aqui o que é que a gente pode e deve fazer daqui por diante. Acreditamos muito, né, que vai afunilar algumas coisas nesses próximos anos, né? A gente fez, Márcia, um desvio, né? Porque quando a gente conversou da outra vez, a gente ficou de voltar para falar dessa criação de autonomia, que é o que você está falando aí, agora a gente acabou indo bater no agro para voltar, não tem problema. Eu queria deixar uma provocação para as pessoas que te assistem, que são do seu canal, no seguinte sentido. A frase que eu trouxe no começo hoje, que desenvolveu muitas políticas americanas, diz assim: quem domina a comida, domina as pessoas, quem domina a energia, domina os continentes, e quem domina a economia, domina o planeta. Esse é um jeito de pensar como que a gente pode recuperar a nossa autonomia. Um dos caminhos é a comida. Agora, quem está nas cidades, independente da inclinação ideológica ou política, a gente tem 5 áreas essenciais do nosso viver: moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Acho que um bom ponto de discussão é a gente provocar as pessoas a pensar essas 5 áreas e o quão livre elas são em cada uma dessas áreas. Isso. Aí é um jeito da pessoa criar para ela mesma uma rota de recuperação da autonomia, de recuperação da liberdade, e ela vai entender que sem mudar hábitos, sem se dedicar, sem desenvolver disciplina, sem trabalho, não dá para resolver isso não. Tem que ter afinco, tem que ter sangue no olho, tá? Aí eu vou aproveitar, né? Nessa coisa das 5 áreas e tal, das pessoas saindo da cidade, eu estou escrevendo um livro chamado O Meu Caderno de Ida para o Campo. Quem tiver interesse depois, manda uma mensagem. Tem um grupo de pessoas que está apoiando o livro, fazendo o pedido antecipado. E aí, como retribuição ao apoio das pessoas, eu tenho me encontrado com elas todas as sextas-feiras à noite, online, e eu faço uma consultoria em grupo para a transição das pessoas. As pessoas querem sair da cidade e estão planejando como sair. Toda sexta-feira a gente se encontra, eu leio um pedaço do livro, ou eu falo de alguma fonte literária que eu estou usando para o livro, e tiro dúvidas específicas desse processo das pessoas de sair das cidades e procurar uma vida mais autônoma. Então, se for do interesse de vocês, me procura. O livro chama Meu Caderno de Ida para o Campo, é um trocadilho com o caderno de campo dos agricultores, né? Então é um caderno para a gente desenvolver as habilidades para ir para o campo. E, enfim, um ponto de contato que eu estou construindo com as pessoas que querem sair das cidades e dedicando um pouco do meu trabalho para isso também.
Excelente. Então tá, nós já vamos combinar, logo, logo a gente volta, assim que possível a gente volta. Estou à Ajudem disposição. aí todos, né, que participaram aqui, Eurico, tá todo mundo aí, ó, olha ali o Adriano, show, Eurico, arrebentou. Então vocês me ajudem Tamo compartilhando junto. essas informações. Vamos compartilhar, quem quiser ir baixar e compartilhar, por favor, fiquem à vontade, né? Quem quiser fazer cortes aí, mandar embora, toquem ficha, façam. Muito obrigada, Eurico, mais uma vez. Obrigadão Beijão, Márcio. mesmo. Eu que te agradeço. Começamos aí, né? Começamos. A Obrigado. minha ideia de ter feito esse foi porque eu convidei o Rogério e o Luiz para fazerem, para falar nesse assunto, e eles não me responderam. Quando eles não respondem, é porque eles não querem. Então, É acho que eles devem porque, ter. é Deixa. porque o agrônomo tem muito cliente do agro. Se o cara falar mal do agro, ele perde cliente. Ele me disse, ele disse, Márcia, um dos guris me disseram, eu nem sei qual deles. Ele disse assim, ó, tu não tem noção, não tem ninguém querendo sair desse negócio. Se a gente fala desse negócio, a gente perde todos os amigos. Deus disse, bom, Sim. eu quero mais é perder esses amigos, então vai embora. Não, a gente precisa sair desse negócio, não dá mais, não dá. Mas Não, vamos. o veneno não tem partido. Ele mata É, todo mundo, dá câncer em todo mundo. Independente de quem você votou, você vai se lascar. Eu volto, sempre que você chamar aí, eu estou à disposição. O pessoal, ó, esse arroba aqui, né? Arroba Eurico Viana. Vocês me encontram lá no Instagram e tal. O lance do livro, pode entrar em contato comigo lá que eu respondo vocês. E vai ser um prazer ter vocês no grupo de apoiadores. E a gente se encontra toda sexta-feira para falar dessa transição, do êxodo urbano. A gente precisa sair das cidades. E precisa sair rápido, gente. Quanto mais gente sair e mais rápido, melhor. Menos eles vão conseguir controlar a gente. perfeito. Eu vou deixar também os teus arrobas aí, teus links, né? Depois num comentário fixado. Eurico, brigadão, turma aí que estiveram presente, quem vai estar presente aí depois. Muito obrigada. Lembrem de fazer os comentários de vocês, lembrem de ajudar em tudo que a gente puder. Nós estamos aqui para nos ajudar. Obrigada, grande abraço e se cuidem. Beijo, Márcio. Obrigadão. Valeu. Valeu, Eurico.